Alô, galerinha do canal Bionline, eu sou o professor Marcos André e é uma satisfação ter você aqui comigo, acompanhando os meus vídeos, acompanhando o meu conteúdo e sempre que possível, caso você goste, pode divulgar esses vídeos para os seus amigos, é importante, quanto mais pessoas estiverem aqui comigo, interagindo comigo, maior vai ser a produção e automaticamente o YouTube também vai indicando mais o meu vídeo para te ajudar. Os nossos objetivos são simples, é oferecer vídeos de qualidade, com muito conteúdo, com muita informação para te auxiliar na tua preparação para a sua prova ou para o vestibular, independentemente se você já é um aluno de pré-vestibular, que já vai fazer vestibular esse ano, ou um aluno que está iniciando o ensino médio. Nosso objetivo também é para você, também é te alcançar, também é te ajudar. Hoje nós vamos tratar um assunto interessantíssimo, que é chamado de sucessão ecológica, um assunto lá da ecologia. A sucessão ecológica nada mais é do que um processo natural, e esse processo ele é importante porque é a partir dele que são formadas, por exemplo, as grandes florestas. Quando você analisa uma floresta amazônica, a Mata Atlântica e outros perfis florestais ou de ecossistemas muito bem definidos, todos eles surgiram por um processo denominado sucessão ecológica. Então, ao final da aula de hoje, eu tenho absoluta certeza que você vai saber como é que se dá o processo de sucessão. Basta ficar comigo até o finalzinho da aula de hoje. Então, a sucessão ecológica, a gente também trabalha dentro de uma perspectiva que se chama dinâmica de comunidades. Então, acompanhe meu raciocínio. Existem vários níveis de organização da ecologia, concordam comigo? Você tem o que nós chamamos de indivíduo, conjunto de indivíduos da mesma espécie, na mesma área, no mesmo intervalo de tempo vai formar uma população, conjunto de populações de espécies diferentes vão compor a famosa comunidade biológica. Então, quando eu me refiro à comunidade biológica, eu estou me referindo a várias espécies diferentes que vivem no mesmo ambiente e no mesmo intervalo de tempo. Então, a sucessão ecológica nada mais é do que uma modificação do ambiente. E esta modificação do ambiente é em virtude de uma substituição de comunidade. Então, como é que se dá essa substituição? O primeiro ponto que é importante é você lembrar, e é importante e essencial que você anote isso no seu caderninho, que essa substituição ela não acontece de uma maneira abrupta. Pelo contrário, ela vai acontecendo de maneira paulatina, ela vai acontecendo de uma forma lenta, progressiva, gradual, ordenada. Então, essa substituição de comunidades, mais ou menos assim, um grupo de organismos se instala, promove uma pequena modificação, que favorece a instalação de outros seres vivos, que vai fazer modificação, que favorece, que causa modificações micro e macroclimáticas, que determinarão a instalação de outros seres vivos e assim por diante. Por isso que a gente diz que esta modificação do ambiente ela é causada a partir da substituição de comunidades, e essa substituição ela é lenta. E essa modificação do meio, galera, atenção para isso, faz com que um ambiente que era desfavorável ou inóspito, paulatinamente venha a se tornar cada vez mais favorável. E quem determina essa mudança são os seres vivos que se instalam. Então os organismos chegam, nidam, como já vi em questão de prova, nidar é implantar, e promove essa modificação ambiental. E essa modificação vai acontecer e é perceptível até o momento em que se atinge o que nós chamamos de clímax. Galera, de acordo com a maioria dos autores, existem basicamente dois tipos de sucessão. Uma sucessão é dita primária, quando ela acontece no ambiente estéril, como acontece em rochas e dunas. E ela pode ser secundária, quando ela ocorre num campo abandonado. Atenção para um detalhezinho que é importante. Ao se falar em sucessão ecológica primária em um ambiente estéril, não quer dizer que ela vai acontecer em um ambiente onde obrigatoriamente não existia vida. Cuidado com isso. Imagina, por exemplo, um arquipélago onde tem uma ilha que tem um vulcão. E essa ilha estava previamente habitada, colonizada, era uma comunidade clímax. E esse vulcão entrou em erupção e a lava vulcânica destruiu toda e qualquer forma de vida daquela ilha. Depois de 50 anos, 60 anos, iniciou-se mais uma sucessão ecológica, beleza. Ela vai ser classificada como secundária porque era previamente habitada? Não, ela vai ser chamada
chamada de primária. E por que ela vai ser chamada de primária? Porque com o derramamento da lava formou-se uma rocha. Então naquele ambiente que ela iniciou, ela estava estéril. E por essa esterilidade você vai classificá-la como sucessão do tipo primária. Alguns autores utilizam uma expressão que eu acho interessante, de repente pode te ajudar na prova. A sucessão do tipo primária é aquela que acontece num ambiente que ele é predominantemente mineral, enquanto que a sucessão secundária, onde há uma grande quantidade de matéria orgânica, como é o caso do campo abandonado. No campo abandonado, por ter mais matéria orgânica, a sucessão ela se torna mais rápida, isso é interessante. A sucessão ecológica secundária ela é ligeiramente mais veloz, né, mais rápida que uma sucessão ecológica do tipo primária. Agora, galera, a gente já viu o que é a sucessão e os tipos de sucessão. O que a gente precisa analisar agora? Quais são as etapas da sucessão ecológica? Acompanha que é bem fácil de você identificar. Vem aqui comigo, galera. São basicamente 3 etapas: a ecésis, a série e a clímax. A ecésis é quando são estabelecidas as comunidades pioneiras, é quando os organismos pioneiros vão se instalando. Quando eu me refiro a organismo pioneiro, é autossugestivo. São os primeiros organismos que se instalam para iniciar esse processo de sucessão ecológica. Gramíneas, líquens, em alguns casos cianobactérias. Então esses organismos eles têm uma particularidade, eles têm uma maior tolerância, eles se reproduzem mais rápido, eles conseguem suportar grandes variações ambientais, eles são mais simples, vamos assim dizer. Eu digo que eles topam qualquer tipo de coisa, né? Eles não têm critérios, eles não têm seleção nenhuma, eles vão topando qualquer tipo de coisa, beleza? Não é o teu caso, por exemplo, né? Você está assistindo aula, você quer qualidade de aula, você quer informação, você quer algo que realmente te dê valor, te mostre, poxa, olha aqui como essa aula me deu mais informação, né? Você não vai se preparar para fazer um curso de medicina e pegar qualquer aula, né? Por isso que é importante você estar aqui no Bioonline, isso é fundamental para vocês, tá bom? Então cuidado, a ecésis é isso, é a instalação desses organismos pioneiros com elevadíssima capacidade de tolerar, né? Não tem tanta especificidade nutricional, suporta essas grandes variações ambientais e se reproduzem de uma maneira muito rápida. Então isso é interessante para o processo de colonização de um ambiente onde eles não estavam anteriormente. Posteriormente vem a série, ou estágio seral, que é a substituição das comunidades intermediárias. Então esses organismos que se instalaram, eles vão promover alterações micro e macroclimáticas, alterar a umidade, eles morrem, entram em processo de decomposição, já começa a aumentar o teor de elementos minerais. Então isso favorece organismos que são, digamos assim, não tão tolerantes como os da ecésis, mas eles conseguem ali suportar aquele ambiente que não tem tanta matéria orgânica assim, se instalam e vão propiciando a chegada de outros indivíduos de outras espécies, porque imagina comigo, galera, se chega mais produtor, chega mais consumidor primário, porque tem mais comida, né? Se chega mais consumidor primário, é um atrativo para consumidor secundário e assim por diante. Então a chegada desses organismos é interessante porque ela vai diversificando aquela cadeia alimentar, aquela teia alimentar, vai modificando ainda mais aquele ambiente. Então a substituição dessas comunidades ditas intermediárias chamamos de estágio seral ou simplesmente série, até chegar ao clímax, que praticamente você não vai observar tantas modificações assim, tantas substituições assim. Por quê? Porque quando você chega no clímax, você sabe que chegou a estabilidade, ou seja, a produção é aproximadamente igual ao consumo. Isso é importante, porque isso é o conceito de produtividade líquida. Produtividade líquida é o que sobra. Então, se a produtividade líquida é alta, porque está tendo produção e baixo consumo, então tem mais oferta de comida. Compreendeu a ideia? Então assim, você tem condições, aquele ambiente tem condições de receber mais seres vivos. Mas se a produtividade é muito baixa, é porque praticamente não está sobrando nada. Então se não está sobrando nada, impede, entre aspas, a chegada de grandes populações e de grandes comunidades naquele ambiente. É isso que caracteriza a comunidade clímax, essa estabilidade, essa relação entre produção e consumo. E aqui eu fiz um esqueminha para vocês de uma sucessão ecológica primária. Por quê? Porque aconteceu numa rocha. Então os organismos pioneiros geralmente envolvem líquens, envolvem gramíneas. Cuidado! Quando você fala líquen, líquen não é um organismo, né? Líquen é uma associação mutualística entre algas e fungos.
Então é um tipo de associação bem interessante porque ela é muito tolerante. Ela suporta enormes variações de temperatura, de luminosidade, etc. As algas fotossintetizam e os fungos são capazes de retirar água e elementos minerais do substrato onde eles vivem. Então, os líquens iniciam esse processo de colonização, eles vão morrer, vão entrar em processo de decomposição, os nutrientes começam a ficar mais disponíveis, favorece a instalação de gramíneas, lembrando que as gramíneas são monocotiledôneas, cuja principal forma de dispersão é pelo vento. Então, a partir do momento que chega lá, né, um frutinho, chega lá uma semente da gramínea, tendo um ambiente favorável, ela vai se instalar. E uma vantagem, as gramíneas têm uma elevadíssima eficiência ecológica, tem uma elevadíssima produtividade líquida. Ela produz, mas consome muito pouco, porque é um vegetal pouco exigente. Então, consequentemente, há muita oferta de comida. Então, isso favorece a chegada de vegetais de médio porte, atrai insetos que podem ser agentes polinizadores, chegarão outros animais que podem ser agentes dispersores, e assim essas comunidades vão sendo substituídas, caracterizando a série ou estágio seral até se atingir o clímax. Nesse caso, eu quis representar um clímax semelhante a uma floresta, que as condições ambientais permitam o estabelecimento de um clímax como esse. Galera, atenção agora. Como eu disse ainda há pouco, na ecésis, ou no início de um processo de sucessão, a gente tem espécies que são menos exigentes, com rápida capacidade de reprodução e com elevada tolerância para suportar essa exposição ambiental, né? Porque aqui é um ambiente estéril, já que eu estou trabalhando com uma sucessão primária. Quando eu falo de uma clímax, eu já estou falando de espécies muito mais exigentes, de maior porte, de maior tempo de vida, talvez com ciclos reprodutivos mais longos, entendeu? Então são espécies muito mais exigentes e chatas, vamos assim dizer, para que elas possam ali se instalar e estar muito bem adaptadas àquela condição. Mas o que as provas, na grande maioria, vêm abordando? Me acompanha agora, galera. Ao longo de uma sucessão ecológica, percebam que eu datei por 1000 anos, para indicar que é um processo lento. Segundo, o que acontece com a biodiversidade? Fica claro que há um aumento da biodiversidade, e aumentando a diversidade biológica, aumenta também a biomassa. Aumentando a biodiversidade, diversifica os nichos ecológicos, o que é interessantíssimo. Você passa a ter diversos tipos de espécies vegetais e animais com as mais variadas funções, com os mais variados nichos. Isso é interessante porque isso diversifica e aumenta a complexidade das teias alimentares, o que provavelmente levará a estabilidade desse ecossistema. Mas, acima de tudo, o que é importante é a redução dessa produtividade líquida, porque está produzindo muito e está também consumindo muito. Então, a produtividade líquida está diminuindo, é quase aproximadamente igual a zero, e isso vai caracterizar o clímax, porque o clímax, tudo que é produzido é consumido. O que é que você tem que ficar atento pensando em prova? Galera, a Amazônia é o pulmão do mundo? Nunca, jamais. Não será, nunca foi. Por quê? Pelo fato de que o que é produzido é consumido. Então a Amazônia é uma floresta clímax. Então tudo que é produzido é consumido. E existem estudos, inclusive, que revelam que a quantidade de gás carbônico emitido é maior do que a quantidade de gás carbônico absorvido pela fotossíntese. Essa ideia da Amazônia ser o pulmão do mundo é tudo errado, tanto do ponto de vista ecológico como do ponto de vista fisiológico. Porque a fotossíntese ela vai absorver gás carbônico para eliminar gás oxigênio. E a respiração é literalmente o contrário. Você absorve oxigênio e elimina gás carbônico. Fisiologicamente está errado, ecologicamente está errado, e você não vai mais falar sobre a ideia de Amazônia ser o pulmão do mundo. Pelo amor de Deus, não fale mais isso. Vamos pensar num outro contexto agora. Qual é o tipo de ambiente que provavelmente é mais resistente ao ataque de pragas? Uma policultura ou uma monocultura? A resposta vai ser policultura, porque se a policultura eu tenho maior diversidade biológica, eu tenho complexidade de teias alimentares, então provavelmente, pessoal, a gente vai ter ali um ambiente muito mais estável do que a monocultura, porque a monocultura, como são todos indivíduos
praticamente iguais, da mesma espécie, por exemplo, se um for suscetível a uma praga, provavelmente vários serão. Então acaba sendo um ambiente mais sensível a esse ataque de pragas. Então essas situações, elas são muito interessantes de você analisar, porque elas retratam efetivamente o que é o conceito de sucessão ecológica e de comunidade clímax. O Enem, há 2 anos atrás, trouxe justamente isso. No processo seletivo de 2019 para 2020, vamos assim dizer, né? A prova é feita de 2019 para ingresso em 2020, o que foi cobrado foi justamente isso. O cara trouxe uma questão de prova que falava sobre sucessão ecológica e retratava o início, qual era a melhor estratégia. A estratégia era utilizar a estratégia 1 ou a estratégia 2, mais ou menos assim que ele colocava, sendo que você tinha bem clara a comparação, que a estratégia 1 ou que as opções 1 envolviam espécies menos tolerantes para iniciar e no final do processo espécies mais tolerantes, que foi justamente isso que nós abordamos entre ecésios e comunidade clímax. Alguns autores também falam que a sucessão ecológica secundária é mais rápida pelo fato de ela já estar ocupada e, consequentemente, não teria a ecésios, e sim a série e a clímax. Então isso acelera também o processo de sucessão ecológica nesse ambiente. Tudo bem? Gostaram da aula? Então quem gostou, pessoal, quem ficou comigo até o final, muitíssimo obrigado, parabéns por ter ficado. Eu te aconselho a logicamente, fazer as anotações e se você tiver dúvida, digitar a dúvida, colocar a dúvida aí no comentário do vídeo. Para quem quiser comprar os meus cursos, www.bionline.com.br. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e vamos juntos trabalhar muita biologia para a sua prova e para o seu vestibular.